Há uma verdade profética escondida nas Escrituras Sagradas que poucos conhecem, uma revelação que pode transformar completamente sua compreensão sobre os últimos dias. Enquanto o mundo caminha cegamente em direção ao abismo, existe uma antiga profecia que anuncia 3 dias de escuridão total sobre toda a face da terra. 3 dias em que não haverá luz do sol, nem da lua, nem das estrelas. 3 dias que dividirão a história da humanidade em antes e depois. E amados, esse momento pode estar mais próximo do que imaginamos. Enquanto assistimos juntos essa história impactante, peço que você já deixe seu amém nos comentários e se junte a essa comunidade de buscadores da verdade, clicando no botão de inscrição. Porque o que você está prestes a descobrir não é apenas conhecimento, mas uma preparação espiritual para os dias que estão por vir. A primeira manifestação dessa escuridão sobrenatural encontramos já no livro do Êxodo, quando Deus enviou as 10 pragas sobre o Egito. A 9ª praga, descrita em Êxodo capítulo 10 versículos 21 a 23, nos revela: Então disse o Senhor a Moisés: Estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. E Moisés estendeu a sua mão para o céu, e houve trevas espessas em toda a terra do Egito por 3 dias. Não se viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Observem a precisão profética dessas palavras: trevas que se podem apalpar. Não era simplesmente a ausência de luz, mas uma escuridão sobrenatural, densa, palpável, que paralisou completamente uma nação inteira. Por 3 dias consecutivos, o Egito ficou mergulhado em trevas absolutas, enquanto o povo de Deus permanecia em luz. Este evento não foi apenas um fenômeno localizado no tempo e espaço, mas uma sombra profética do que haveria de acontecer nos últimos dias. A Escritura nos ensina em Eclesiastes capítulo 1 versículo 9 que aquilo que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, nada há, pois, novo debaixo do sol. Os padrões de Deus se repetem através da história, e o que aconteceu no Egito é uma prefiguração do que acontecerá novamente, mas desta vez em escala global. Quando analisamos as profecias bíblicas sobre os últimos tempos, encontramos referências claras a períodos de escuridão que precederão a segunda vinda de Cristo. Em Mateus capítulo 24 versículos 29 a 30, Jesus mesmo profetizou: E, logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Esta não é uma linguagem figurativa, amados. Quando o Mestre fala de escuridão, ele está descrevendo eventos literais que transformarão a face da terra. O profeta Joel também confirmou essa verdade em Joel capítulo 2 versículos 30 a 31, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue e fogo, e colunas de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Mas por que Deus permitiria que a humanidade experimentasse 3 dias de escuridão total? A resposta está no caráter de Deus, que é tanto amor quanto justiça. Assim como no Egito, essas trevas servirão como um último chamado ao arrependimento, uma oportunidade final para que os corações se voltem para o Criador antes que seja tarde demais. A Bíblia nos revela em Amós capítulo 8 versículo 9, E sucederá que naquele dia, diz o Senhor Jeová, farei que o sol se ponha ao meio-dia, e a terra se entenebreça em dia claro. Imaginem por um momento a magnitude deste evento. O sol, essa fonte inesgotável de energia que sustenta toda a vida no planeta, simplesmente cessará de brilhar por comando divino. Não será um eclipse natural, mas uma intervenção sobrenatural do Altíssimo. Durante esses 3 dias, a humanidade será confrontada com sua própria fragilidade. Todas as tecnologias, todos os sistemas de energia, toda a confiança na ciência e no progresso humano se mostrarão inúteis diante do poder de Deus. Será um tempo de reflexão forçada, quando não haverá distrações, não haverá entretenimento, apenas o silêncio ensurdecedor das trevas e a voz do Espírito Santo falando aos corações. O livro do Apocalipse nos oferece mais detalhes sobre esses eventos em Apocalipse capítulo 6 versículos 12 a 13. E, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Alguns podem questionar: como as pessoas sobreviverão sem luz por 3 dias? A resposta está na mesma passagem de Êxodo que citamos anteriormente.
Assim como os israelitas tinham luz em suas habitações enquanto os egípcios permaneciam em trevas, aqueles que pertencem verdadeiramente ao Senhor não estarão em total escuridão. Deus proverá luz sobrenatural para os seus escolhidos. Esta separação entre luz e trevas não será apenas física, mas espiritual. Revelará quem realmente anda na luz de Cristo e quem vive nas trevas do pecado. Como está escrito em João capítulo 8 versículo 12, falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando observamos os sinais dos tempos atuais, vemos que o cenário mundial está se preparando para esses eventos proféticos. As constantes ameaças de colapso dos sistemas elétricos através de tempestades solares, ataques cibernéticos e instabilidade geopolítica são apenas prenúncios do que está por vir. O mundo está sendo condicionado para um período de trevas, mas poucos compreendem que a origem será divina, não humana. A profecia de Isaías capítulo 60 versículos 1 a 3 nos traz esperança em meio a esta revelação, levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá nascendo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Estes versículos nos mostram que, mesmo durante as trevas globais, haverá um povo sobre o qual a glória de Deus resplandecerá. Será um tempo de grande colheita espiritual, quando muitos que viviam em trevas espirituais buscarão desesperadamente a luz verdadeira. O profeta Sofonias também nos adverte sobre este tempo em Sofonias capítulo 1 versículo 15, aquele dia será dia de ira, dia de angústia e de ânsia, dia de alvoroço e de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas. Este não será um período comum da história humana, mas o cumprimento de profecias milenares que anunciam o fim desta era. Durante esses 3 dias, muitos fenômenos sobrenaturais acompanharão as trevas. A Escritura fala de terremotos, de estrelas cadentes, de sinais no céu que aterrorizarão os habitantes da terra. Mas para o povo de Deus, será um tempo de preparação para a manifestação gloriosa do reino dos céus. É fundamental compreendermos que esses eventos não são o fim, mas o início de uma nova era. Assim como após as trevas do Egito veio a libertação do povo de Israel, após as trevas globais virá a libertação definitiva da humanidade através da segunda vinda de Cristo. A pergunta que cada um de nós deve fazer é: onde estaremos quando essas trevas chegarem? Estaremos entre aqueles que possuem a luz de Cristo, ou seremos engolidos pela escuridão? A resposta a essa pergunta determinará não apenas como viveremos esses 3 dias, mas onde passaremos a eternidade. O apóstolo Paulo nos exorta em 1 aos Tessalonicenses capítulo 5 versículos 4 a 6, mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos, e sejamos sóbrios. A vigilância espiritual nunca foi tão necessária quanto nos dias em que vivemos. Os sinais estão por toda parte. Guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, pestilências, fome, e uma crescente apostasia que consome até mesmo aqueles que se dizem cristãos. Estamos vivendo literalmente nas profecias de Mateus capítulo 24. Mas como podemos nos preparar para esses dias de trevas? Primeiro, através de um relacionamento genuíno com Jesus Cristo. Não basta conhecer sobre ele, é necessário conhecê-lo pessoalmente como Senhor e Salvador. Segundo, através da oração constante e do estudo das Escrituras. A palavra de Deus será nossa bússola durante as tempestades que estão por vir. Terceiro, precisamos viver em santidade e pureza, afastando-nos de todo pecado que possa nos impedir de refletir a luz de Cristo. Como está escrito em 1ª Epístola de João capítulo 1 versículo 7, mas, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quarto, devemos nos preparar fisicamente também, armazenando alimentos, água e itens essenciais, mas sempre lembrando que nossa confiança principal não está nas provisões terrenas, mas na provisão divina. Assim como Deus alimentou os israelitas no deserto com maná, Ele cuidará dos seus durante os dias de trevas. Quinto, é essencial que fortaleçamos nossos laços com outros crentes verdadeiros, formando uma rede de apoio espiritual e prático. Durante as trevas, a comunhão dos santos será mais preciosa do que ouro. Amados, enquanto o mundo se prepara para dias cada vez mais sombrios, nós, que conhecemos a verdade, devemos ser faróis de esperança e luz.
Nossa responsabilidade não é apenas nos prepararmos para os 3 dias de escuridão, mas também prepararmos outros, compartilhando essas verdades proféticas com coragem e amor. O tempo está se esgotando rapidamente. Cada dia que passa nos aproxima mais do cumprimento dessas profecias antigas. Não podemos permitir que a complacência ou a incredulidade nos impeçam de levar a sério essas advertências divinas. A história humana está chegando ao seu clímax. Os 3 dias de escuridão total marcarão o fim de uma era e o início de outra. Será o momento em que Deus mostrará sua soberania absoluta sobre toda a criação, quando até mesmo os mais poderosos da terra reconhecerão que existe um Deus nos céus que governa sobre os reinos dos homens. Em Daniel capítulo 4 versículo 17 está escrito: esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre ele. Os 3 dias de trevas serão exatamente isso, uma demonstração inequívoca de que Deus ainda está no controle, mesmo quando tudo parece estar em caos. Será um período de julgamento, mas também de misericórdia para aqueles que se voltarem para Ele com coração sincero. Portanto, meus irmãos, não permitam que essa revelação os aterrorize, mas que os motive a uma vida de maior consagração e testemunho. Usem esse conhecimento não para criar pânico, mas para despertar os que dormem espiritualmente. Sejam instrumentos nas mãos de Deus para preparar uma geração para os dias que estão por vir. Lembrem-se sempre das palavras de Jesus em João capítulo 16 versículo 33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nossa vitória já está garantida em Cristo Jesus. Se esta mensagem tocou seu coração e abriu seus olhos para a verdade profética que está diante de nós, não hesite em expressar sua gratidão com um like, compartilhar essa luz com seus amigos e familiares que precisam conhecer essas verdades, e inscrever-se no canal para que possamos continuar a desvendar juntos os mistérios divinos revelados nas Escrituras Sagradas. O tempo é curto, mas nossa esperança é grande, pois sabemos que depois das trevas vem a luz eterna do reino de Deus.